aí abrindo nossa Bíblia em Mateus, aleluia, Mateus capítulo de número 9, Mateus capítulo número 9, a gente vai estar lendo o versículo 9 ao versículo de número 13, Mateus capítulo 9, versículo 9 também, até o 13. Os irmãos aí acompanham comigo a leitura nesta noite. Logo depois, deixem sua Bíblia aberta, como de costume, para nós podermos estar meditando na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Posso ir então? Eu gosto que todo mundo acompanhe junto comigo a leitura, para nós podermos entender o texto. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Ao versículo 12 fala: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Poder sentar em nome de Jesus. A gente, irmãos, como já foi falado nesta noite, da nossa irmã Maria Antônia, que se a gente chegou até aqui, foi pelo Senhor, né? Pelo Senhor nos sustentando. Porque se não fosse a mão forte do Senhor, a gente entende que a gente não tinha chegado. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Aleluia. Se nós olharmos aqui pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai apontar que o ser humano, nós, o ser humano, temos muitas necessidades na nossa vida, não é isso? Não são muitas necessidades que nós temos? Muitas necessidades. Se a gente for numerar, irmãos, a gente vai perder as contas das necessidades que nós temos e até mesmo apoiado pela palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos nessa noite, a gente vai entender melhor que uma das maiores e principais necessidades que o ser humano tem é de arrependimento. E essa necessidade é primordial na nossa vida. O arrependimento, irmãos, é mais necessário do que o ar que nós respiramos. Porque se a gente deixar de respirar esse ar e estivermos nos arrependidos, nós vamos estar na glória. Mas se nós respirarmos esse ar e não tivermos nos arrependidos, quando nós morrermos, nós vamos estar na perdição. Então, como nós dependemos até desse ar para respirar e viver, o arrependimento é mais primordial na vida do ser humano. E graças a Deus que Jesus, ele veio justamente para isso, para nos dar a oportunidade ao arrependimento na nossa vida. A Bíblia vai nos relatar que todos nós necessitamos isso. Por que a Bíblia vai nos relatar? Porque a Bíblia nos fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então é algo necessário na nossa vida, que nós possamos viver nessa terra, e nós temos que viver nessa terra, mas a prioridade nossa, lógico, é nos arrependermos. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos arrependemos, é sinal que Jesus entrou na nossa vida. É sinal que Jesus entrou no nosso coração.
é sinal que Jesus entrou na nossa casa. Louvado seja Deus por isso. E o texto, irmãos, esse texto é tão lindo que Jesus primeiro ele vai, no capítulo 7, ele vai no Sermão do Monte, ele passa instruções para os seus discípulos. E logo após Jesus passar essas instruções para os seus discípulos, ele sai do Sermão do Monte. E agora nós podemos ver, entrando no capítulo número 8, que Jesus ele faz uma série de curas, de milagres, de maravilhas. Então agora, Jesus ensina os discípulos. E além de Jesus ensinar os seus discípulos, ele coloca na prática o que deve ser feito. Não é isso? Nós, como discípulos do Senhor, nós aprendemos com o Mestre. E nós temos que fazer os feitos que o Mestre fez. Porque Deus ele nos dá esse poder para nós podermos também agora estar realizando as obras. E as obras de Deus aqui nessa terra. E ele vai andando, irmãos. A gente entra no capítulo número 9. No começo do capítulo número 9, ele cura um paralítico, diz o texto. E no versículo número 4, agora aqueles que viram Jesus curando um paralítico, os fariseus, os saduceus, eles começam agora a murmurar, reclamar de Jesus. E Jesus continua o seu ministério pregando o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é justamente o versículo número 9. Que Jesus ele vinha andando, fazendo sinais, maravilha, pregando o Evangelho, salvando vidas, salvando pessoas, levando pessoas ao arrependimento. E agora, no meio do caminho, tinha uma pessoa que essa pessoa era mal vista, até mesmo pela sociedade, pelos religiosos da época. Essa pessoa era muito mal vista, porque era um publicano, era um cobrador de impostos. E nós sabemos que o publicano, irmãos, eles tinham autorização ali do governo a cobrar impostos. Eles tinham autorização, não era qualquer um, vou levantar agora e você publicano, não. Eram pessoas selecionadas e pessoas que tinham incumbência de cobrar impostos de localidades, de províncias, e aquele local o imposto era ele que cobrava. E sobre o imposto, o governo falava, eu quero, por exemplo, eu quero 1.000, eu quero que você traga R$1.000 para mim por mês, do imposto de tal cidade, o imposto da cidade de Cabo Frio. Mas sendo que agora os publicanos, para ele também ganhar o deles, eles contratavam guarda, ele contratava mais pessoas para auxiliar na cobrança do imposto. Então o que era 1.000 se tornava 2.000, 3.000, e ficava pesado para o povo pagar. E o povo, eles odiavam os cobradores de impostos, eles odiavam os publicanos, porque eles traziam um jugo pesado. E nós olhamos que um dos apóstolos de Jesus, que se chama Mateus, que nós vemos aqui nesta noite, um dos apóstolos de Jesus era o que, irmãos? Publicano, cobrador de impostos. Mas foi quem que chamou ele? Jesus. Aleluia! Então logo nós olhamos que para Jesus não tem problema quem quer que seja. Pode ser a pessoa mais marginalizada da sociedade, pode ser a pessoa que seja mais excluída da sociedade, pode ser a pessoa que seja mal visto na sociedade, pode ser a pessoas que ninguém quer perto, mas Jesus quer. Porque Jesus pode mudar a vida da pessoa, mas dependendo de quê, pastor? Dependendo do arrependimento que é otorgado no coração. Porque Jesus, ele olha para Mateus assim, ele fala para Mateus assim, Mateus, segue-me. Não foi isso que ele falou aqui no texto? Eu vou ler aqui, irmãos. Ele fala isso no texto, para a gente não duvidar do poder de Deus na nossa vida. Olha só, versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem sentado, chamado Mateus, na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Não é isso que ele falou? E nós olhamos que o Evangelho continua sendo pregado, o Evangelho continua sendo anunciado, o Evangelho continua sendo levado a todas as nações, mas de uma forma, da mesma forma que Jesus falou aqui, o Evangelho é anunciado, mas é necessário a pessoa, ele estava sentado, é necessário a pessoa levantar e seguir a Jesus. Porque Jesus não vai obrigar ninguém a seguir a ele, não. Jesus não vai segurar ninguém pelo pescoço e falar assim, segue-me, faça a minha vontade, faça o meu querer, não. Jesus convida como Jesus tem convidado nesta noite. Jesus convida como convidou a minha vida e tua vida. Jesus convida para chegar ao arrependimento, para ter uma mudança de vida. Porque o Senhor, ele é Salvador, e ele nos
É necessário nós mudarmos a nossa trajetória. Diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo número 5: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, mas aquele que é nova criatura, convertido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, as coisas velhas ficaram para trás, e agora tem que andar em novidade, e em novidade de vida na presença de Deus. Porque o convite que o Senhor nos faz, Ele fala: segue-me, louvado seja o nosso Deus. Portanto, que Jesus ainda fala mais na frente um pouquinho, ele fala assim: aquele que é minha após de mim, olha só, toma atitude, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. É maravilhoso o Evangelho, irmãos, porque o Evangelho não é Evangelho de obrigação, não. Se alguém te pregou um Evangelho de obrigação, você pula fora, porque em que sentido que não é obrigação? De ir até Jesus. Mas lógico que depois que nós chegamos em Jesus, alguns compromissos também chegam na nossa vida, não é isso? Depois que nós encontramos com Jesus e seguimos a Jesus, a nossa vida tem que mudar. E algumas coisas tem que acompanhar aqueles que seguem Jesus. Por exemplo, Mateus, para seguir Jesus, ele abandonou a coletoria. Ele abandonou aquilo que dava muito lucro para ele. Ele abandonou aquilo que muitas vezes trazia satisfação para a sua carne. Ele abandonou aquilo que muitas vezes trazia prazer para ele, mas porque ouviu a voz de Jesus. Aleluia! Porque aquele que verdadeiramente ouve a voz de Jesus, ele abandona-se porque é pela voz de Jesus. Aquele que ouve a voz do mestre, ele abandona-se porque ouviu a voz do mestre. Não é porque somente ouviu a voz do pregador, ouviu a voz do pastor, ouviu a voz do pai e da mãe, não. Ele tem que ouvir a voz do mestre para que tenha uma mudança na tua vida. Se nós não ouvirmos a mudança a voz do mestre, não vai ter mudança na nossa vida, não. Aleluia! É isso que o texto está falando aqui. Portanto que, eu não li o finalzinho que eu vou ler agora. Eu deixei para agora o finalzinho aqui do versículo número 9. Jesus fala para ele: segue. O que ele fez, irmãos? Mateus fez o quê? Levantou e fez o quê? Então ele ouviu a voz, não foi isso? Ele ouviu a voz, não foi isso? Ouviu, levantou e seguiu. Aleluia! Levantou e seguiu. Porque eu falo também pela nossa irmã Maria Antônia, porque nós vamos ter esses problemas, nós vamos ter dificuldade, e muita gente deixa de abandona ao Senhor, de seguir ao Senhor por pequenas coisas, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Por pequenas coisas, mas o Senhor, graças a Deus, na tua misericórdia, Ele tem nos dado a oportunidade, mas não sabemos até quando essa oportunidade vai ser posta diante da nossa vida. Nós não sabemos até quando que o Senhor vai permitir que nós alcancemos arrependimento. E eu coloquei aqui no começo da pregação que a nossa vida precisa e necessita de tantas coisas. E em primeiro lugar, o que a nossa vida necessita é de arrependimento. Irmãos, sem arrependimento nós não veremos a glória de Deus. Sem arrependimento nós não entraremos no céu na eternidade. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade que Jesus nos prega e nos fala aqui nesta noite. Então Mateus diz no versículo do número 9, irmãos, para nós irmos adiante, diz a palavra do Senhor que Mateus, ele se levanta e agora ele vai seguir ao Senhor, não é isso? Não é isso que o texto fala aqui no finalzinho? Mateus, ele levanta e agora ele vai. E olha só, irmão, e Mateus, ele vai para onde? Ele segue o Senhor para onde? Para onde o Senhor tivesse ido, Mateus estava junto. E outra coisa que me chama com muita importância aqui nesta noite, às vezes pessoas da religião querem botar objeções para até mesmo colocar pessoas que se arrependeram, primeiro ponto, até mesmo cargo no ministério. A pessoa era um assaltante, a pessoa era um homicida, tal, mas se arrependeu verdadeiramente, irmãos, está apto ao ministério da palavra de Deus. Por quê? Porque nós olhamos Mateus, o Senhor chama ele com uma vocação também. Qual a vocação? Mateus foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos. Então o Senhor, além de chamar Mateus ao arrependimento, agora Mateus, ele compõe o apostolado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que era mal vista pela sociedade, uma pessoa que ninguém queria estar perto,
perto, uma pessoa que era bastante criticada, julgada, porque era um cobrador de impostos. Agora Jesus que tem misericórdia, agora Jesus que tem compaixão, agora Jesus que pode dar nova vida, chama essa pessoa para o apostolado, para o ministério, andando lado a lado com Jesus, ouvindo da palavra, e agora sendo uma nova criatura, agora dando fruto e fruto para a obra de Deus. Esse texto é maravilhoso por causa disso, irmãos. Jesus, Ele pode mudar quem quer que seja. Jesus chama independente daquilo que era. Aleluia. Jesus chama independente daquilo que foi. Jesus chama independente do nosso passado, porque Jesus ele apaga o nosso passado, faz de mim e você uma nova criatura. Jesus apaga aquela velha criatura que nós éramos, e agora nós vamos ser uma nova criatura formada em Cristo Jesus, assim como foi Mateus na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E o texto, ele fala que Mateus toma atitude. Olha só, irmão, nós temos que colocar o quebra-cabeça no lugar. Não entendo o pastor errado, diferente nesta noite. Acompanhe comigo o quebra-cabeça. Em primeiro lugar eu falei arrependimento. Em segundo lugar eu falei que Jesus vai passar e vai chamar. Tem que ouvir a voz de Jesus. E depois que se arrepende mesmo, ouve a voz de Jesus, faz o quê? Segue Jesus. É os pontos. Vamos ligando os pontos nessa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. E agora Mateus, ele segue Jesus. Mateus estava tão alegre em seguir Jesus, que o texto vai nos falar que Mateus agora dá um banquete na tua casa. Aleluia. Ele dá uma festa na tua casa. Nós temos que entender que tem que ter alegria, tem que ter festa, tem que ter banquete quando Jesus entra na nossa vida. O cristão tem que viver de alegria. Louvado seja nosso Deus, porque a alegria pelo prazer de ter Jesus na nossa vida, pelo prazer de ter Jesus na nossa casa, essa é a satisfação do verdadeiro cristão, essa é a verdadeira alegria do verdadeiro cristão. Porque problemas nós teremos, provações nós teremos, dificuldade nós teremos, mas nós teremos o mestre da nossa vida, nós teremos o Salvador da nossa vida presente. Em meio à dificuldade, em meio que nós viemos passar aqui nessa terra, o Senhor nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Aleluia. Oh, aleluia. Então ele dá um banquete, irmãos. Engraçado é, irmãos, que nos outros evangelhos vai chamar Mateus de Levi, mas é mesmo Mateus. Lucas fala o nome dele como Levi, mas é Mateus. Louvado seja o nosso Deus. E Mateus agora diz aqui o versículo de número 10, que sucedeu que, estando ele em casa, na casa de Mateus, aleluia, a mesa, preste atenção comigo aqui, irmãos, preste atenção nisso nesta noite. A mesa com quem? Com muitos o quê? E mais o quê? Vieram e tomaram lugares com Jesus e seu discípulo à mesa. Louvado seja o nosso Deus. Preste atenção nisso comigo nesta noite aqui. Estava Jesus na casa de Mateus sentado, não sei, almoçando, não sei, o texto não fala jantando, ou tomando um café da tarde, ou fazendo um lanche, mas eles estavam assentados. Diz o texto que comiam com ele, publicanos e pecadores. Olha só, outra atitude que nós temos que ver aqui nesta noite, vai na mesma atitude que Mateus tomou. Estava Jesus sentado à mesa, e nesse sentado de Jesus à mesa, Jesus não chamou, preste atenção aqui, Jesus não fez assim, fez com Mateus e Mateus, venha e siga-me. Aqui Jesus estava sentado à mesa, mas quem toma a atitude de ir até Jesus, aqui no versículo número 10, são os publicanos e pecadores. Eles sentem o desejo no coração de estar à mesa com Jesus. Eles sentem o desejo no coração de estar sentado com Jesus. Olha só, irmãos, quando nós somos tocados pelo arrependimento na nossa vida, nós temos que sentir o prazer de estar sentado à mesa com Jesus. Nós temos que sentir o prazer de estar na presença de Jesus. Nós temos que sentir o prazer de estar na tua casa, de estar em oração na sua presença, de estar buscando na palavra, de estar buscando pelo Espírito Santo de Deus, de estar buscando pelo renovo na nossa vida, buscando pelo renovo na nossa casa. Nós temos que ter o prazer de estar sentado ao Senhor com a mesa, ainda que muitas vezes aponta para a nossa vida e fala que não vale a pena, que nós não merecemos, que não era para nós estar lá, mas
aleluia. Senta à mesa com o Senhor não fala assim, sai daqui. Não, aleluia. O Senhor sente alegria de ter aqueles publicanos e pecadores sentados na mesa. Aí muita gente vai pegar o salmo de número 1 e falar assim, não, pastor, mas nós não podemos estar sentados na mesa dos escarnecedores, nem na mesa, nem na roda dos escarnecedores, mas antes tem que ter o prazer na lei do Senhor, nem meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Louvado seja o nosso Deus. Entende as coisas erradas. Oh, aleluia. Eles sentaram à mesa, eles participaram do que Jesus tinha que dar para ele. Jesus não participou do que eles tinham que dar para Jesus. Aí está a diferença. Quando nós entramos na mesa, que muitas vezes tem escarnecedores, nós temos que entrar, dar aquilo que Jesus tem que dar para ele, não eles alimentar a nossa vida. É pelo contrário, nós temos que alimentar a vida deles. Nós temos que falar de Jesus para ele. Nós temos que falar que Jesus transforma, muda o perdido pecador. Nós temos que falar que Jesus é salvação. Nós temos que falar que Jesus tem misericórdia. Nós temos que falar que Jesus tem amor. E principalmente falar que Jesus não te rejeita. Jesus te chama para sentar à mesa, na presença do Rei, na presença do Pai, porque o Senhor tem autoridade para salvar o perdido pecador. Oh, aleluia. É isso que Jesus faz. Porque as pessoas confundem, não posso falar, não posso parar, não posso conversar com ninguém. Pode sim falar de Jesus, só não se alimente daquilo que ele tem para te dar, mas você que tem que saciar a sede dele, você que tem que saciar a fome dele com a palavra e a palavra de Deus. É isso que Jesus fez aqui, irmãos. Jesus se contaminou porque chegou pecadores e publicanos na mesa? Não. Você vai se contaminar se você parar para conversar com um pecador e com um publicano? Você vai se contaminar? Não, só se você quiser se contaminar. Só se você quiser. Porque Jesus, a pessoa quando viu um leproso, as pessoas tudo corriam. Jesus ia lá, tocava, ele ficava leproso? Não ficava leproso. Ele exalava cura, ele exalava libertação, ele exalava transformação para aquela vida. Porque Jesus veio salvar o perdido pecador, no qual sou eu, no qual é você. É isso que o texto nos fala nesta noite, irmãos. Mas o Senhor convida a sentarmos na mesa com o nosso mestre. Mas tenha cuidado, irmãos, que quando você assenta na mesa com o mestre, aí vem os religiosos, vem os fariseus apontar o dedo, acusar, e vem falar de quem? De Jesus. Aonde está isso? Vem falar de Jesus, versículo de número 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntou aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com pecadores e publicanos? Só qual a resposta que o discípulo poderia dar aqui, irmãos? Ele não deu porque Jesus respondeu, mas vamos chegar lá. Mas o discípulo podia falar assim: o nosso mestre come com publicanos e com pecadores porque o nosso mestre ama. É o que falta no coração de vocês. Porque o nosso mestre ama, porque o nosso mestre tem amor, porque o nosso mestre tem misericórdia, ao ponto da palavra de Deus nos falar que Deus amou o mundo de tal maneira, os pecadores, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê se arrependa, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus veio para nos restituir vida. O Senhor Jesus veio trazer salvação na nossa vida, porque para acusar já tem o diabo, para levar para o inferno já tem o diabo, mas nós temos o Senhor e Salvador da nossa vida. Não precisamos de mais acusador, não precisamos de mais religiosas apontando o dedo, não, mas nós necessitamos da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida, nos salvando, nos libertando, nos transformando, nos levantando da onde caímos, e nós seguindo o mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engraçado, irmãos, que eu acho engraçado esse texto, do versículo de número 11, que nós lemos agora. Jesus, ele é acusado pelos fariseus, pelos religiosos. Eles só cuidavam de religião, mas não cuidavam de amor, não cuidavam de misericórdia, não cuidavam de compaixão. Eles só cuidavam de religiosidade, eles só sabiam cuidar disso, sabe? Só de religiosidade. Eles não tinham intimidade com o Senhor, eles viviam de aparência. Eles gostavam de sair nas praças com os olhos cheios de remela, não escovavam o dente, fazendo, parecia que estava jejuando, parecia que estava adorando. Era religioso, mas não
não tinha presença de arrependimento como Mateus teve e seguiu ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Mas pastor, não teve salvação que os fariseus teve. A gente vê pela Bíblia vários fariseus sendo salvos. Eu vejo um dos principais fariseus sendo salvo, que ele falou que ele era o principal dos pecadores, foi o apóstolo Paulo. Ele era fariseu da tribo de Benjamim, circuncidava o 8º dia. Ele fala que eram os principais dos pecadores, é ele, mas o Senhor teve misericórdia da vida dele, por se vendo fiel para o ministério. O Senhor perdoa até mesmo o fariseu, mas aquele que se arrepende e segue ao Senhor. Por isso que eu falei no começo, irmão, vou repetir: a maior necessidade do ser humano perante Deus é o arrependimento. Olha só, versículo 11. Versículo 11 fala assim: ora, vendo isto quem? Fariseus. Aí perguntou aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Agora Jesus, irmãos, os fariseus eram tão religiosos e tão quadrados, porque se eles conhecessem mesmo da palavra do Senhor, ele ia ver pela profecia da antiga aliança, do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias enviado de Deus. Eles entenderam que Jesus ele estava cumprindo aquilo que foi enviado, porque Jesus veio trazer salvação, Jesus veio trazer libertação. Porque se nós vemos os feitos de Jesus, quem fez os feitos de Jesus na face da terra? Quem fez? Ninguém fez. Tantos feitos, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas almas salvas no ministério de 3 anos, no ministério curto. Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou, morto depois de 4 dias. Jesus deu ordem para a tempestade parar. Jesus fez tantos sinais e maravilhas. Eles tinham que olhar e falar assim: realmente, esse é o Filho de Deus. Aleluia. Porque aqueles que reconheciam isso olhavam para Jesus e falavam assim: Jesus é o Filho de Deus. Esse se arrependia e Jesus levava para a salvação. E agora Jesus cumprindo o seu chamado para aquilo que foi enviado. Irmão, em Gênesis 3,15, já falei isso várias vezes na igreja. Em Gênesis 3,15 é a promessa que viria um pisaria na cabeça da serpente. A promessa é Jesus. Jesus é o prometido de pisar na cabeça da serpente, trazer salvação para a nossa vida, salvar o perdido pecador, porque todos pecaram e foram destituídos da glória e da glória de Deus. E agora Jesus ele é acusado, no versículo número 11, ele é acusado por estar cumprindo para aquilo que ele foi enviado. Ele veio salvar o que estava perdido. O próprio texto que nós lemos, nós vamos chegar lá e falar disso. Ele veio salvar o que estava perdido. Louvado seja o nosso Deus. Portanto que, olha só, vou ler lá para a gente entender melhor o versículo número 13. Mas Jesus, ouvindo, quem respondeu foi quem? Foi o discípulo, foi Jesus. Eles perguntaram por discípulo: porque o vosso mestre, que diz ser santo, que diz ser o Filho de Deus, está comendo com pecadores e publicanos? Aí Jesus, deixa que eu respondo, versículo de número 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aleluia. Sim, os doentes. Quem está são não precisa de médico, mas quem está doente precisa de médico. Porque nós entendemos isso aqui, irmãos, a necessidade da salvação, a necessidade do arrependimento, irmãos, tem que estar naqueles que verdadeiramente ainda não abriram os seus olhos, não abriram o seu entendimento e não abriram o seu coração para seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abriram ainda, vamos dizer assim, a porta da tua vida para que Jesus possa entrar e reinar e dominar nesta casa. Portanto que Jesus, ele está falando aqui que nós temos que reconhecer também que estamos doentes. Acho que eu falei isso semana passada no domingo, se não estou enganado. Acho que eu falei, porque só procura o médico, só vai procurar o médico quem reconhece que está doente. Então só vai procurar Jesus como Salvador, como a solução para a sua doença e a nossa enfermidade espiritual. Vou dizer uma coisa aqui: a nossa enfermidade espiritual só Jesus pode curar. A nossa enfermidade espiritual só Jesus pode mudar, só Jesus pode curar. Não tem receita de médico, não tem receita de psicólogo, não tem receita de profissional no mundo da face da terra, mas a doença espiritual só o Senhor pode curar na nossa vida. Só um verdadeiro encontro com Jesus para que Ele possa mudar toda a nossa
Só Ele, só Ele. Mas ninguém pode mudar a nossa vida. Engraçado é, irmãos, que os pecadores que eram tão criticados, e agora ali os publicanos também, eles vão até Jesus reconhecendo que eles estavam doentes. Eles reconhecem que estavam doentes. O problema está, irmãos, que muita gente está doente, espiritualmente falando, mas não reconhece que estão doentes. E nunca vão receber a cura necessária que precisa na tua vida. O primeiro ponto é reconhecermos que estamos doentes, espiritualmente falando. É reconhecer o nosso estado de miséria. Mas olha só, irmãos, reconhecendo o nosso estado de doença, de miséria, Deus entra com o remédio certo na nossa vida. Deus entra com a provisão certa na nossa vida. Deus entra com a solução certa na nossa vida. Porque quando nós reconhecemos que temos falha, quando nós reconhecemos que precisamos do Senhor, aí o Senhor entra na vida, aí o Senhor entra na casa. Porque quando não tem reconhecimento, quando não tem arrependimento, o Senhor não entra. Quando não tem decisão na nossa vida de poder ofertar a nossa vida ao Senhor, ainda com erro, ainda com falha, ainda com fracasso, ainda com debilidade, nós temos que reconhecer para que o Senhor possa entrar com solução no nosso problema. Porque aqueles que não reconhecem, irmãos, aqueles que não reconhecem, Jesus não entra, porque Jesus não vai arrombar a porta, não. Jesus não mexe o pé na porta e arromba, não. Aleluia. Jesus, Ele chama. Jesus, Ele chama. Vem. Aí, só vai a Jesus quem ouve. Aleluia. E gente, olha, irmãos, com a necessidade tão grande de nós conhecermos isso daqui, ó, tá aqui, ó, nós temos na nossa mão, uma necessidade tão grande de nós conhecermos isso aqui da nossa mão, e muita gente deixa passar esse conhecimento. Você sabe que os pregadores e publicanos, eles sentaram lá para ouvir Jesus? Foi Jesus contar a história, ou Jesus falar disso daqui? Isso aqui, ó. Fala disso aqui, ó. Os pecadores e publicanos, ele não foi para trás de história, ele não foi atrás de atração, ele não foi atrás disso, não. Ele foi atrás de Jesus falar disso aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Porque quando os pecadores estão sentados na mesa, está os publicanos, está os pecadores sentados na mesa, está Jesus falando, está Jesus ensinando, está Jesus ministrando a palavra. Aí levanta os fariseus e começa a acusar os pecadores e o publicano está sentado na mesa. E ele fala assim, ó, ei, fica quietinho de vocês aí, sabe por quê? Versículo 13. Está ouvindo que os pecadores e o publicano estão aprendendo a palavra, essa palavra da nossa mão aqui, eu estava ouvindo lá no momento, ó. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores e o publicano não estavam lá. Isso aqui não foi nada escondido não, irmãos, oculto não. Isso aqui foi dito, Jesus falando, ouvindo, ministrando a palavra de Deus. Agora aceita quem quiser aceitar, agora siga quem quiser seguir, porque Jesus não segue, desculpa, irmão, porque Jesus não obriga ninguém a seguir. Jesus chama o arrependimento. Os fariseus, irmãos, eles sabiam cuidar muito bem da liturgia, eles sabiam tudo de liturgia, mas não sabiam nada de Jesus. Ele sabia tudo de liturgia, o que era liturgia, ele sabia tudo, conhecia tudo, eram conhecedores da lei. Se você perguntasse da lei para eles, tinha tudo gravado na mente. Se você perguntasse para eles qualquer trecho que dizia de lei, de holocausto, tudo, tinha tudo gravado na mente. Portanto, Jesus olha para ele e falou assim: ei, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício. Aonde é isso, pastor? Versículo, olha aqui, o versículo bom, onde é que abrir? Versículo de número 14. Ide, porém, aprender o que significa. É 13, né? Desculpa, irmão, 13. Ide, porém, e aprender o que significa misericórdia quero, e não? Aleluia. Irmãos, o holocausto é muito mole. Se o Senhor quisesse o holocausto, a gente sacrificar alguma coisa para o Senhor, alguma coisa material que a gente podia comprar lá e sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor tem uma coisa que exercita amor dentro de nós. Por que exercita amor dentro de nós? Misericórdia. Misericórdia, sabe o que é, irmãos? Sentir a miséria do teu próximo como fosse a tua mesma. Isso é misericórdia. Sentir a dor do teu irmão como fosse a tua dor.
sentir a dificuldade do teu irmão como fosse a tua dificuldade. Isso é misericórdia. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: eu quero misericórdia, eu quero que você sinta a dor do seu próximo, eu quero que você sinta a dificuldade do seu próximo, eu quero que você ensine a ele chegar até mim, eu quero que você ensine a ele para ele seguir a mim, eu quero que você ensine a ele, porque mais tarde ele está ensinando o que é misericórdia para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e passando o que é misericórdia sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. É isso que ele fala: misericórdia eu quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nosso Deus. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Assim como ele chamou minha vida, e assim como ele chamou a nossa vida, é necessário nós abraçarmos o Evangelho da salvação. É necessário nós abraçarmos as boas novas. O que é as boas novas? É o Evangelho. O que é o Evangelho? É Jesus na nossa vida. Esse é o Evangelho. E esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que purifica o perdido pecador. Notem-nos que quando Jesus ele faz o convite, primeiro para Mateus, depois ele senta à mesa, chega os pecadores, ele não expulsa ninguém, pode ficar aqui, vocês vão ouvir da palavra. E quando Jesus faz o convite ao arrependimento, aqueles que estavam ouvindo esse convite, seguindo a Jesus, mesmo no meio desses que estavam ouvindo o convite, tinha aqueles que não queriam e não tinham desejo de estar aos pés e de estar servindo e de estar seguindo a Jesus. Por que isso, pastor? Porque eles são daqueles que estão no meio, eles são daqueles que estão participando até mesmo na multidão, eles são aqueles que estão acompanhando, mas eles só estão acompanhando para apontar dedo. E Jesus fala: não é isso que eu quero apontar de dedo, não, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês andem, eu quero que vocês realmente pregam o Evangelho da salvação, porque Jesus morreu na cruz para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nós possamos estar agora na presença de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus, para que nós possamos estar aptos a entrar nas moradas eternas. Louvado seja o nosso Deus. Religiosidade, irmãos, não traz salvação para ninguém. Religiosidade não, mas Jesus traz. Aleluia! A palavra grega, irmãos, religião, significa religar. Religar é o desejo de Deus de religar o homem com Ele mesmo, de religar o homem com o próprio Deus. O próprio Deus tem esse desejo de nos religar, de nos conectar com Ele, porque nós estávamos desligados dele. Desligados aonde, pastor? Do pecado original. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus e carece do arrependimento. Eu já falei várias vezes, irmãos, eu tenho meus filhos que nasceram lá evangélico, berço evangélico, mas chega um momento na vida deles que eles vão ter que tomar a decisão se eles vão ouvir a voz do Senhor, seguir o Senhor ou não. Eles vão decidir, eu não vou decidir por eles, eles vão decidir. Eu só ensino, a gente fala, a gente prega, a gente fala de Jesus, mas a decisão de seguir Jesus é deles. É deles, eles vão tomar a decisão, eles vão ter que caminhar com suas próprias pernas até Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Porque às vezes nós obrigamos, irmãos, a gente faz dele um religioso, não um arrependido. A gente faz dele um conformado com a situação, mas não fazemos dele aquele que se arrependeu, porque Jesus tem palavra de vida eterna, porque Jesus é o Salvador, porque Jesus é o libertador da nossa vida, da nossa casa. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então, irmãos, para nós fecharmos aqui nesta noite, vou estar lendo o versículo de número 13, e vou estar falando aqui só um pouquinho, só no versículo 16, irmãos, que faz mais ou menos parte do texto de cima, para nós pegarmos um pouquinho de tempo, que diz assim o versículo de número 13: ide, porém, e recebei e aprendei o que significa misericórdia, que é o e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vocês vão entender isso? Agora nós entendemos que quando Jesus chama
os pecadores ao arrependimento, eu estou falando desde o começo, tem que ter uma mudança na vida. E ele tem que ir até Jesus, porque Jesus chamou, Jesus convidou, Jesus ministrou a palavra. E Jesus, irmão, quando eu falo que Jesus convidou, chamou, ministrou a palavra, é usando a minha vida e a tua vida, é usando a nossa vida. Ele vai ministrar a palavra através de nós, ele vai chamar através de nós. Entendemos que o Evangelho, olha só, é libertação. Entendemos que o Evangelho é transformação. O Evangelho, irmão, está aqui na nossa mão, tá? A gente prega aqui domingo, a gente ouve quinta-feira, a gente está aqui terça-feira no estudo, a gente está de manhã na consagração escola dominical. O Evangelho está sendo pregado, isso que liberta a nossa vida. E outra coisa que eu quero falar nesta noite, que é o versículo de número 16 desse capítulo, que é importante nós falarmos disso. O Evangelho, irmãos, ele é libertação, ele é transformação na nossa vida. O Evangelho não é remendo na nossa vida. Aleluia. O Evangelho não é remendo na nossa vida. Nós não necessitamos ser remendados, nós necessitamos ser transformados. Porque quando se coloca um remendo de coisa velha, o remendo vai se partir, o remendo vai ser acabado, o remendo vai ser destruído. Mas o Senhor não quer destruir a nossa vida, o Senhor quer ver a nossa vida renovada, restaurada, transformada. Por isso que é necessário, quando o Evangelho chega, nós sermos nova criatura, nós temos nova roupa perante ao Senhor, nós temos odres novos perante ao Senhor. O odre velho tem que ficar para trás, porque se coloca vinho novo, logo que vai fermentar o vinho, vai estourar o odre e vai ser jogado tudo fora, aquilo que é colocado na nossa vida. Por isso nós temos que ser novo na presença do Senhor, por isso nós temos que ser transformados na presença do Senhor, por isso nós temos que ser nova criatura na presença do Senhor, porque o Senhor vai vir com novos pensamentos, com novas atitudes, com novas decisões, com novo direcionamento na nossa vida. A nossa vida vai ser novidade, a nossa vida vai ser transformada. Aquilo que era velho já passou, aquela roupa velha já não serve mais. O Senhor não vai remendar a nossa vida não, mas o Senhor vai transformar a nossa vida por completo. A nossa vida não vai ser metade velho homem e novo homem não, a nossa vida vai ser novo homem por completo. Não vai ter metade de Baal, metade de Deus não. A nossa vida vai possuir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por completo na nossa vida. Por isso tem que ter a mudança de chave na nossa vida, uma mudança de direção na nossa vida, porque senão não tem arrependimento. O Senhor não vai recuperar nada. Quando o Senhor fala nova criatura, irmãos, é tudo novo. Aleluia, Deus. O Senhor não vai recuperar nada na nossa vida, nada, espiritualmente falando. As coisas velhas fez o quê, irmãos? Eis que se passaram e tudo se fez. Então esse negócio de remendar, irmãos, o Evangelho não combina. Não remenda não. O remenda não, o negócio vai estourar, vai rasgar, vai dilacerar. O Evangelho é novo. Aleluia. O Evangelho é novo, é novidade de vida, é arrependimento no nosso coração. Então é necessário nós tomarmos posse desta palavra nesta noite. Aleluia. Mas pastor, eu já me arrependi. Glórias a Deus por isso. Pastor, eu já sou uma nova criatura. Louvado seja o nosso Deus. Mas você está sendo instruído numa coisa aqui nesta noite, que você pode ajudar pessoas que não é nova criatura ainda. Aleluia. Você está sendo instruído, não é por mim não, é por Jesus aqui nesta noite, que você pode salvar pessoas que não recebeu verdadeiramente o arrependimento no seu coração e anda na ilusão da religiosidade e acha que verdadeiramente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas pode encontrar a porta fechada quando Jesus vier na glória. Pode encontrar a porta fechada da eternidade e não entrar nas mansões celestiais, no qual Jesus tem preparado para aqueles que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Preste atenção nisso, irmãos. Jesus não remenda, Jesus faz novo. A Bíblia está falando, não coloque remendo novo em pano velho. Não coloca o Evangelho, louvado seja o nosso Deus, naquele que verdadeiramente ainda não seguiu e arrependeu perante ao Senhor. Essa palavra tem poder sobre a nossa vida,
E sobre a vida daqueles que ainda não encontraram Jesus, ainda essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder, porque Jesus ele salva hoje em dia por meio da palavra. Jesus ele salva hoje em dia por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho. Jesus convida ao arrependimento. Jesus convida a vir para a tua casa louvá-lo e adorar em arrependimento perante ao Senhor. Eu vou tornar uma poesia para nós fecharmos, irmãos. Jesus não obriga, Jesus convida. Jesus não obriga, Jesus convida ao arrependimento. Tá bom? Jesus tem convidado a minha vida, a tua vida, a vida daquele que vocês amam. Mas você é instrumento na mão do Senhor, tá, irmãos? Você é instrumento na mão do Senhor, eu sou instrumento na mão do Senhor. Não entenda que, em nome de Jesus, não entenda que você não pode, através de uma palavra, ajudar essa pessoa, ou até mesmo levar a salvação para essa pessoa. Ainda que no presente momento, às vezes a pessoa não aceitou essa palavra, mas diz a palavra do Senhor também, que um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi. A palavra tem que ser plantada, regada, que Deus vai dar o crescimento. A palavra tem que ser plantada, regada, que Deus vai dar o crescimento. Eu entendo que o crescimento é na hora de Deus, mas uma coisa não pode faltar: compromisso com a palavra. Pregar a palavra, anunciar a palavra, levar a palavra de salvação ao perdido pecador. Nós temos que muitas vezes levar a palavra de confronto também, não é só conforto não, porque às vezes a pessoa só conforto, ele não sai da zona de conforto, não sai da zona do conformismo, mas é necessário chegar ao arrependimento perante Deus. A palavra de Deus confronta a gente, irmãos. Toda vez que a gente abre a Bíblia para ler, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos chama a arrependimento, uma responsabilidade perante ao Senhor, e nós não podemos renunciar a isso e negar isso na nossa vida, não, porque Jesus quer me ver, quer te ver salvo, irmãos. Aleluia. Será que aqueles pecadores e publicanos que sentaram na mesa com Jesus, tudo que eles estavam ouvindo estavam gostando? Não estava, mas estava aceitando, porque eles sabiam que era melhor para a vida deles. E foi isso que Pedro reconheceu. Ele falou: Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ainda está difícil o discurso, ainda que está duro, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna para a nossa vida. Só o Senhor pode transformar e mudar a nossa casa, a nossa história. Aleluia. Aleluia, só o Senhor tem esse poder na nossa vida. Então, irmãos, não abandone isso. Vou falar mais uma vez: não abandona o compromisso com isso aqui, irmãos. Olha só, com isso aqui. Eu, como pastor da igreja, não posso deixar de falar isso para vocês. Não abandone o compromisso com isso daqui que está na minha mão aqui, ó. Porque é isso aqui que vai te levar salvo para o céu. É isso aqui que vai salvar a tua casa, a sua família, a sua parentela, vai salvar a sua vida. É isso daqui, ó. Tá bom? Não permita que ninguém na sua casa seja enganado por outro evangelho. O evangelho que vai colar só vai remendar. E a pessoa está tranquila, estou remendado. Jesus não quer remendar ninguém. Jesus quer fazer novo na nossa vida. Jesus quer botar sua presença, teu Espírito Santo, não é algo remendado, não é algo que vai romper, mas Deus quer colocar na nossa vida e nós conservarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Portanto, o apóstolo Paulo fala no Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo de Deus na sua vida, no qual penhor, no qual é a garantia para o dia da redenção. Guarda essa palavra no coração, irmão. Não abandona essa palavra, não abandona por nada. A gente está falando de igreja, tá, irmãos? Esquece isso. Eu não estou falando de igreja, não estou falando nada disso. Eu quero falar, estou falando essa noite de palavra. Não abandone a palavra. Não abandone a palavra. Se oferecerem para vocês a porta estreita, pula fora. Desculpa, não entra para dentro. Se oferecer a porta larga, pula para fora. Não entra a porta larga, não. Porque a Bíblia fala que muitos entrarão por essa porta larga. Muitos entrarão entrarão pela essa porta larga, mas a porta estreita da dificuldade, que Jesus fala, Jesus confronta, Jesus chama o arrependimento, Jesus fala: segue, Jesus vem e fala: vem atrás de mim. Jesus fala isso.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada irmão nessa noite e que essa palavra possa ficar guardada no coração de vocês. Em nome de Jesus, e acalme logo o Senhor nesta noite.